e engrandecida ao nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio em que Ele tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui neste santuário para adorar ao Senhor. Nós estaremos orando logo após a irmã Rosângela vai estar louvando ao Senhor com os hinos da harpa. Altíssimo Deus, estamos na Tua presença. Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa para juntos exaltarmos e bendizermos o Teu santo nome. Obrigado por este dia em que o Senhor fez para nós. Também este momento de adoração a Ti, ó Pai, em que estaremos adorando a Ti e depois estaremos ouvindo mais ensinamentos da Tua palavra. Venha, ó Pai, falar conosco nesta noite, não aquilo, ó Pai, que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. E a paz do Senhor também para os nossos irmãos que estão nos seguindo nas redes sociais, e que a paz de Deus esteja com todos. Vamos exaltar ao nosso Deus. O hino 18 da nossa harpa, Grata Nova. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova
Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Número 26, A Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte. É Jesus o fiel, verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queremos estar fazendo a leitura inicial desta noite no livro de Isaías, de número 46. Aleluias. Logo após o irmão Leonardo vai estar orando com a igreja. Isaías, no livro de número 46, versículos 1 a 5. Bel está abatido, Nebo se encurvou, e os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as suas feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, todo o restante da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre,
e sois levado desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo. Até que tenham cabelos brancos, eu vos carreguei. E vos fiz, e vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei. A quem me assemelhareis? Com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Eu trago uma menção do versículo de número 4. Até a velhice eu serei o mesmo. Até que tenha cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei. Queridos, este é o nosso Deus. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos traz. A minha cunhada estava dando testemunho no domingo, que quando meu irmão foi para o CTI, e foi entubado, ela pediu a Deus uma palavra, e o Senhor deu este versículo para ela. Então não venhamos nos preocupar. Sim, venhamos nos proteger, mas preocupar não, porque o Senhor em todos os momentos, na adolescência, na infância, na juventude, depois de casado, até os cabelos brancos, o Senhor tem nos guardado. Amém, aleluias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por nos dar a oportunidade para orar, irmãos. Quantos têm uma necessidade? Amém? Eu tenho uma necessidade. Irmãos, aqui nessa caixinha aqui, ó, é depositado sempre os pedidos de oração, né? E nós vamos, eu queria que toda vez que você orasse, lembra dos pedidos dessa caixinha. Eu creio que muitos já foram respondidos, mas quando alguém coloca ali, é porque ele acredita que se nós orarmos, Deus o abençoará. Os meus também estão ali, né? E às vezes ela fica ali esquecidinha assim, mas não está esquecida não, porque nós estamos orando e apresentando ela diante do Senhor, e nessa noite você, a partir de hoje, dá mais atenção aos pedidos dessa caixinha, tá bom, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, maravilhoso, pela sua graça, meu Deus, por esse tempo tão gostoso essa noite, meu Pai, que o Senhor nos deu, meu Senhor, nos deu força para vencer esse dia, nos deu força, meu Deus, para ir, para voltar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui na sua casa, meu Deus. Obrigado por poder falar, Senhor. Obrigado por poder respirar, Senhor. Obrigado por poder alimentar, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, esses pedidos da caixinha, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada pessoa, cada pedido em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, esse que está nos vendo agora pela live, meu Deus, o teu servo, a tua serva, que está aqui nesta noite, meu Pai, todos eles, todos nós precisamos, Senhor, das suas bênçãos, ó Pai, principalmente, Deus, da presença do Consolador amado. Meu Deus, derrama sobre nós a tua unção, o teu renovo, o teu poder, meu Pai. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Seja com teus servos e com tuas servas nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, neste momento nós estaremos adorando ao Senhor através dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. E queremos dizer aos irmãos que nós precisamos ainda da sua contribuição
para a casa do Senhor, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, pode procurar os irmãos diáconos também, os cooperadores da igreja, que eles estarão dirigindo você para contribuição na casa do Senhor. E queremos dizer a você que nós necessitamos, porque temos as despesas e também o missionário ali no campo. Ele tem a despesa dele e nós precisamos estar ajudando os nossos missionários. Nós vamos adorar ao Senhor através deste momento e enquanto isso a irmã Sara vai estar adorando ao Senhor com um louvor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por este momento de adoração a Ti, ó Pai. Este momento em que ofertamos para a Tua casa, a manutenção da Tua casa. Venha abençoar cada um dos Teus filhos que tiveram este privilégio nesta noite de contribuir para a Tua casa.
nós ministramos a bênção na vida de cada um deles. Aquele que não tem condições nesta noite, nós queremos pedir ao Senhor que venha abrir as portas. Em nome de Jesus te agradecemos. Queridos, neste momento nós estaremos retornando a direção do trabalho para o nosso pastor local, pastor Vandercy. Mas queremos lembrar aos irmãos uma coisa. Às vezes nós fazemos um pedido de oração aqui. Quantos têm a sua necessidade, né? Outro dia o presbítero Scofield pediu oração aqui para que Deus mandasse chuva. E graças a Deus, desde domingo a gente está vendo o quanto o nosso Deus é poderoso. Amém? Deus continue abençoando a cada um de nós. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, paz dos irmãos, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós também somos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele está nos dando de estar louvando. Amém? Nós tivemos... melhorar um pouquinho? Glória a Deus. Nós tivemos o culto domingo abençoado, amém? Os louvores abençoado, a palavra maravilhosa, e o Senhor nos concedeu estarmos aqui novamente, amém? Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, amém? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 1, nós vamos tomar como meditação. Gostaria que todos os irmãos pudessem acompanhar a leitura. Os que não estiverem com a Bíblia Sagrada, os irmãos podem acompanhar ali na tela, que os irmãos estarão colocando ali na tela. Deus abençoe aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Ao final nós estaremos orando também por vocês, e que Deus abençoe também os irmãos cooperadores, os irmãos que estão louvando a Deus. Amém? Irmã Rosângela, Deus abençoe. Está conosco nessa noite, louvando a Deus. A Sara e Diego também louvaram a Deus. E os demais irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que se assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs, ou lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem do vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os rostos dos jovens que são iguais a vocês, os vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja de diante da nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. De sorte que o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, o que o rei tinha dito, que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe diz perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que esses minutos, meu Pai, que nós temos nesta noite, que o Senhor possa fazer com que nós, meu Pai, possamos entender, meu Pai, possamos aqui nos deliciar com um pouco da Tua palavra, meu Pai. Assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que acompanharam conosco a leitura deste livro, nós queremos meditar com os irmãos, tantos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar posteriormente nas redes sociais, e os irmãos que aqui estão presentes. Nós lemos um trecho da Bíblia Sagrada, o 1º capítulo do livro de Daniel, para que os irmãos possam entender. O livro de Daniel é um livro a qual ele foi escrito num contexto histórico para relatar às pessoas, aos fiéis, como os homens de Deus, aqueles que também foram fiéis, como que eles viveram e como que eles se desempenharam diante do cativeiro. E nesse texto nós vemos, e o livro de Daniel em completo nos mostra, que Deus ele está no controle de toda a terra, e que nada fugiu do seu controle até os dias de hoje. Quando nós lemos o livro todo de Daniel, ele relata isso. E logo nesse 1º capítulo nós vamos vendo a ação de Deus sobre a vida de Daniel e de seus amigos. O certo é que esse texto, quando nós lemos o livro de Daniel, quando nós vemos a história, como Deus conduziu as coisas, nós podemos entender e pronunciar aqui nesta noite que Deus, ele cuida dos céus e Deus, ele também cuida da terra. Nós podemos falar que Deus, ele cuida do seu povo e ele conduz o destino das nações. Nós vemos que Deus, em toda a história e até os dias de hoje, Deus continua cuidando do seu povo da forma que ele quer.
Quando nós lemos este livro, o livro de Daniel, e este trecho, eu escolhi ele por um ponto de partida, para que os irmãos possam entender e nós possamos falar aqui em poucas palavras, acerca de viver de forma absoluta, ou viver integralmente a Deus, e viver também de uma forma de uma sociedade corrompida, a qual impera o relativismo. Quando nós lemos esse texto, nós vamos vendo que, após Josias, o rei Josias, ele ter estabelecido alguns parâmetros, a história vai dando-se continuidade até que nós temos profecias bíblicas acerca da Babilônia, ao qual se constituiu uma potência, a qual constituiu forte, e que foi ganhando as nações, as guerras, foram conduzindo uma história através ali da maldade ou do governo de Nabucodonosor. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus, ele permitiu, através das suas mãos, e a Bíblia diz que o Senhor próprio entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, havia profecias, havia na história bíblica que Judá e Jerusalém seria destruída por causa da forma em que eles estavam. Mas quando nós imaginamos e vemos esse contexto histórico, esta profecia, nós vamos vendo que Deus permitiu em que parte dos utensílios fosse levado para a casa dos deuses, e nós vemos esta permissão de Deus nesta história. Nós vamos vendo que Deus, às vezes, permite algo, ou acontece algo na nossa sociedade, que faz a gente pensar, faz a gente, às vezes, parar um pouco, e, às vezes, se nós não termos vigilância, nós darmos ouvido para o diabo, porque muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Às vezes nós vemos reportagem, e tem pessoas que falam assim: gente, será que Deus está no controle ainda? Será que Deus está no controle ou Deus não está no controle de todas as coisas? O que faz a diferenciação é daqueles que se posicionam, ou daqueles que guardam no teu coração aquilo que acreditam, aquilo que tem como base. Para que os irmãos entendam, uma vez que nós aceitamos a Jesus como o único e supremo Salvador das nossas vidas, nós sabemos que quando nós estamos com Jesus, nós estamos com tudo. Quando nós estamos com Jesus, nós entendemos que Jesus pode fazer todas as coisas da nossa vida. Quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que Ele tem um poder para fazer todas as coisas, solucionar todas as coisas, curar todas as doenças e fazer o impossível, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Mas às vezes, por essa permissão, ou por algumas ocasiões que acontecem nas nossas vidas, Deus permite que a obra dele sofra por alguns instantes. Olha só, irmão Leonardo, quando Judá, Jerusalém foi invadida, nós logo imaginamos que Deus permitiu dos templos, dos locais de adoração, de tudo ser assolado por um rei, por alguém que é do maligno. Como que Deus permite isso? Então, nessa trajetória, nesta ação, eles destruíam Judá e Jerusalém, e quando eles destruíram Judá e Jerusalém, eles pegavam alguns jovens e algumas mulheres, para que pudessem ir para o reino,
para que Nabucodonosor ou a Babilônia pudesse introduzir na vida deles o conceito, introduzir a educação a qual eles viviam. Ou seja, Daniel, como nós lemos, os seus amigos, ainda muito jovens, foram pegos e levados para lá, para que eles pudessem estudar, para que eles pudessem ali ter introduzido na tua mente a forma babilônica de ser. Mas acontece que nessa trajetória, nós vamos vendo que ele foi levado para lá, e é muito complicado você ser retirado da sua nação, sendo retirado sabendo que tudo ali seria destruído, e você é levado ali para a Babilônia. E quando eles foram levados ali para a Babilônia, os irmãos que acompanharam a leitura vão ver que estes jovens que eram levados, eles tinham que ter algumas qualidades, dentre elas Daniel e seus amigos tinham. E quando eles foram levados para lá, é a qual eles começaram a se mostrar o seu conhecimento, as suas habilidades, e ali eles teriam que compactuar, entre aspas, e até mesmo se alimentar, como a Bíblia diz, com os alimentos a qual era servida no reino, ou com a forma que a Babilônia era conduzida. Ou seja, era diferente, Wander Moreira, daquilo que ele tinha aprendido, das suas tradições, daquilo que ele confiava. Quando nós vemos Daniel nesse cenário, irmã Sara, o que nós vemos é Daniel ali se posicionando de uma forma esplêndida, a qual faz o nosso coração se alegrar. 25 séculos atrás, Daniel poderia, possivelmente, se desesperar por causa da condução, ou por causa daquilo que estava acontecendo com eles, sendo deportado para outra nação estrangeira. Mas nós entendemos que Daniel, ele foi diferente, e nós vemos que ele fez com que aquilo que ele tinha aprendido, ele pudesse conservar, mesmo diante de uma situação adversa. Ou seja, nós vemos Daniel chegando num local e permanecendo com a postura a qual ele tem entendimento que Deus era soberano sobre a vida dele. Ou seja, quando eu vejo esse cenário, eu imagino que Daniel podia chegar lá invocado, poderia fazer as coisas totalmente diferente, mas ele conseguiu conduzir por aquilo que ele confiava, que era a soberania de Deus na sua vida. Então, irmãos, o que eu entendo com isso? Nós podemos estar dentro da igreja ou fora da igreja. Nós podemos estar lá na nossa faculdade ou até mesmo no nosso trabalho, que a soberania de Deus, a vontade de Deus e aquilo que nós confiamos, ela não pode ser desprezada. Ou seja, se nós confiamos em Deus, se nós cremos em Deus, nós temos que permanecer firmes, constantes e abundantes na palavra do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós vamos vendo que Daniel, ele sabia que as comidas que ali eram oferecidas, que o rito era totalmente contrário daquilo que ele conservava, daquilo que ele achava. Então ele ganhou um conceito ali, e teve a oportunidade de dar uma opinião, ou de fazer, segundo a vontade dele. Olha, Daniel, ele escolheu não se contaminar. E ele fez um trato, conforme nós lemos, olha, eu posso aqui beber água e comer legumes. O que ele estava falando aqui? Olha, eu vou conservar a minha tradição, porque é muito importante nós vivermos segundo os padrões que Deus quer que nós vivemos.
Então ele fez um trato, e nesse trato ele conhecia tanto da soberania de Deus, que eu nunca vi alguém beber água e comer legumes, e alguém comer de todos os tipos de comida, e aquela pessoa que beber água e comer legumes ficar mais forte e com a fisionomia melhor do que aquela que come de tudo. Mas há uma diferença de nós comermos as coisas que são produzidas pelo inimigo e as coisas que são produzidas por Deus. Porque as coisas de Deus, elas são absolutas, elas são insondáveis, e as coisas de Deus, elas são para sempre. As coisas de Deus não são corruptíveis, enquanto as do mundo são. Eu ouvi um testemunho, irmão Wander Moreira, de uma pessoa que estava sem dinheiro, sem dificuldade. A pessoa passando em dificuldade, irmão Leonardo, que ela fez uma oração e os vizinhos dela estavam debochando dela. E quando estavam debochando dela e falando, olha, você é crente e não tem nada para comer. Eu não sou crente e a minha geladeira está cheia. O que você tem na sua casa? Eu tenho água para beber, e você? Eu tenho todo o alimento. E eu vi o testemunho dessa senhora dizendo que ela pegou o copo de água na geladeira da casa dela. E durante 30 dias ela bebeu aquela água. E durante 30 dias Deus sustentou ela. E a saúde dela permaneceu imune. Até o dia que Deus abriu as portas. E Deus ali o alimentou. Então não importa como que Deus vai alimentar, o importante é nós entendermos que a base que nós confiamos, aquilo que nós cremos, e a nossa vida, ela é conduzida com as bases bíblicas, com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Para os irmãos entenderem, olha só, é muito bonito quando nós vemos Deus agindo. Deus sobe no sermão da montanha, Deus dá instruções, Deus cura cego, Deus levanta manco, Deus tira da cadeira de roda, Deus pega os pobres, inclui todo mundo. Aí a fama de Jesus começa a percorrer as nações, e todo mundo começa a falar, olha, tem um homem aí que cura, tem um homem aí que passa barro nos olhos, e as pessoas voltam a enxergar. Tem um homem que está incluindo todo mundo, os desfavorecidos, os coxos, os mancos, os aleijados, os leprosos. Ele está incluindo todo mundo e transformando a vida de todo mundo. E aí nós vamos vendo Jesus fazer um grande feito. Acontece que quando Jesus faz esse grande feito, irmão, no livro de Mateus, ele chama os discípulos, chama aqueles que têm entendimento, e quando eles chamam eles dizem assim, olha, eu vou falar algo para vocês. Vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Quando Jesus fala isso, irmãos, Jesus ele está dando um padrão a ser vivido pelos discípulos, aqueles que são deles. Ou seja, Deus estava falando, Jesus, a forma com que ele queria que os servos deles vivessem. Algumas pessoas não entendem, mas eu vou repetir e falar de uma forma mais clara para vocês. Deus está falando assim, olha, eu tenho os meus padrões morais e éticos para se viver como discípulos meus. E quando ele fala isso, ele faz todas aquelas coisas, irmão Elias. Mas ele fala assim, olha, vocês que me aceitaram, meu padrão de vida é esse aqui, ó. Crente tem que ser sal, crente tem que ser luz. Aí Jesus vai explicando para eles, e eles vão entendendo que viver uma vida cristã, uma vida como servo de Deus, às vezes exige renúncia, às vezes exige dar a vida, às vezes exige não ter nada, e às vezes exige entender que Deus também nos prova. Mas isso tudo nós entendemos, e nós vamos ver na próxima lição bíblica, na próxima revista, que nem sempre é sinal de pecado. Às vezes é sinal que Deus está agindo na nossa vida e Ele cumpre com as suas promessas. Então o que nós vemos hoje, a mensagem de Deus para os nossos corações?
Há um relativismo moral em que nós estamos vivendo, que está sendo extremamente absurda. Nós estamos ao meio a uma pandemia, e o que nós estamos vendo nos últimos dias, para os irmãos entenderem, tem pessoas que nunca mais pisou dentro da igreja. Tem pessoas, irmão Elias, que nem ceia sequer tomou mais. Tem pessoas que sequer atende o telefone. Quando vê o telefone, nossa, o pastor é alguém. Tem gente que sequer, irmãos, pegou na Bíblia Sagrada desde o início da pandemia. Tem pessoas que sequer sente no coração um temor ou uma vontade de servir a Deus. No primeiro dia da pandemia, eu me senti alegre, irmão Wanderlei, a ponto de falar na minha alma assim, olha, eu posso morrer de Covid-19, do que for, mas eu não vou arredar o pé do altar do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto algumas pessoas estavam, irmão, alegres por esse descanso, tinham pessoas que vieram aqui, que os olhos dela derramaram lágrimas de saudade, porque estava sentindo a igreja e o culto ser tirado deles. Esse relativismo que nós estamos falando, para os irmãos entenderem, o que é relativismo? É quando não existe o que é certo, o que é errado. Relativismo é quando não tem um padrão, quando a sociedade tem um padrão, a qual ela pode fazer a livre escolha. E quando o seu padrão, tanto fez, tanto faz, não é de forma absoluta. Quando nós falamos de relativismo, é uma corrente de pensamento mundana que existe, que a verdade, ela pode fazer as suas escolhas. Ou seja, esse relativismo moral, nós temos que ter cuidado, por quê? Porque a nossa vida ela é pautada naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E o que está escrito na Bíblia Sagrada é que Jesus diz que passarão os céus, passarão as terras, porém, a sua palavra, ela não hão de passar. Ou seja, o que está contido na Bíblia, aquilo que você confiou, aquilo que você fez, tem um padrão, tem uma história, tem um sangue que foi derramado, tem um preço que foi pago, e é preciso nós confiarmos nesses últimos dias. Ou seja, é muito complicado, por quê? Porque tem pessoas que elas são doutrinadas em outros lugares, vão para a faculdade, ou elas se distanciam da casa do Senhor, e os pensamentos delas mudam. Quantas pessoas que nós vimos, e aqui nós vemos que Deus escolheu Daniel, quando Daniel chegou lá, irmãos, por que eu estava falando dessa doutrina, da comida, de tudo? Quando nós vimos aquilo, o que nós achamos, irmão Vanderlei? Que o conceito, o reino babilônico, ia influenciar Daniel. Mas sabe o que aconteceu? Foi Daniel, até o dia do rei Ciro, que estava influenciando Babilônia. Então, nós que somos crentes, irmã Sara, nós temos que influenciar, nós não podemos ser influenciados. Nós temos que ir para a faculdade, irmão Wanderlei, que é um desastre hoje. Quantas pessoas que estão usando drogas, estão ficando céticas, estão não ligando mais para a obra de Deus, estão ligando para isso, para aquilo, por causa de um conceito, um relativismo mundano que está sendo aplicado dentro desses lugares. Então as pessoas estão falando assim, eu agora faço parte dos desengrejados agora. Agora, tanto fez, tanto faz, nós estamos na pandemia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo nos orientou para nós congregarmos. Paulo orientou-nos a procurar um alvo. E ele chegou num ponto que ele disse assim, olha, se eu morrer hoje é ganho, porque eu estou em Cristo. O meu alvo é Ele. Essa mudança de ambiente, essa pandemia, não pode mudar o nosso alvo, o nosso foco. E o nosso alvo, o nosso foco, sempre foi, sempre será Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o absoluto.
Vou repetir, o nosso foco sempre foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele chegou para nós e falando assim, olha, nós temos que seguir a verdade. E se nós aceitamos, sabe o que ele falou? Eu sou a verdade e a vida. Ele disse isso, então o padrão que nós temos é um padrão de santidade. Um padrão que nós temos, um ambiente não pode mudar o padrão que nós temos. Quando eu disse aqui que tem pessoas que não pisaram na igreja, possivelmente elas estão mortas espiritualmente nas suas casas. Mas eu não estou falando isso aqui para humilhar as pessoas, não. Eu estou falando isso aqui porque quando Daniel chegou lá no reino, ele disse assim, se possível, não deixa eu alimentar com essa comida, não. Porque essa comida foi consagrada a outros deuses. A comida que é servida aqui não é a comida que eu aprendi, que o Deus de Israel me ensinou para mim comer, então eu não vou comer. E quando nós vamos vendo a trajetória, essa parte que nós lemos, nós vamos aqui partir para o final por causa do tempo. Nós vamos vendo Daniel, no versículo de número 8, ele desejou, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Igreja, irmãos nas redes sociais, coloca no teu coração, viver com Jesus é melhor. Ceder por causa de Jesus é melhor. Os nossos amigos não podem influenciar a gente negativamente. Olha, a nossa família, os nossos serviços, os nossos patrões, eles não podem influenciar nós negativamente, não pode. Nós que temos que influenciar eles. E quer saber de uma coisa? Daniel passou todo o reino, transpôs para o outro reino, e ele foi honrado, irmãos. Ele foi honrado, por isso, as pessoas têm alguns ganhos que são derrotas na nossa vida. E tem umas supostas derrotas que são ganhos nas nossas vidas. Quando nós não aceitamos os manjares do inimigo, irmão Leonardo. É melhor nós perdermos o emprego do que nós perdermos a vida com Deus, porque o reino de Deus é mais importante. Às vezes é mais importante nós perdermos, às vezes é mais importante nós perdermos o dinheiro, mas nós ganharmos a confiança de Cristo. Eu ouvi alguém falando, não vou expressar o nome, porque todo mundo conhece, a internet conhece, todo mundo conhece. Mas eu conversando com uma pessoa, ela estava ali com seus passados 40 anos, e quando se conversa sobre vida sentimental, ela disse assim, eu morro solteira, mas eu morro para Cristo. Eu morro sem filho, mas eu morro para Cristo. Eu vivo porque o meu ideal, o meu padrão, ele é bíblico e ele é imutável. E se é isso que Deus tem para mim, é isso que eu vou viver. Olha, irmãos, nós temos aqui um trecho, uma boa parte em que nós podíamos falar. Mas Deus fala na tua palavra que muitas coisas, ou todas as coisas, às vezes são listas para as pessoas, mas nem todas a convém. A palavra de Deus que diz que todas as coisas, elas são lícitas, às vezes aos olhos, mas nem todas elas nos edificam. Ou seja, se você vai investir, investe primeiro no reino de Deus. Se você vai investir primeiro, investe naquilo que é da vontade de Deus. Não deixe com o relativismo, o tanto fez, tanto faz, agir na sua vida, a ponto de você trocar a sua santidade, trocar a sua vida com Deus por coisas banais. Vamos viver a vida com Deus em nome de Jesus, amém? Vamos viver uma vida de integridade nesses dias difíceis, amém?
Não deixe o ambiente do reino, a educação, isso influenciar você, não. Influencie, apareça com a sua fisionomia melhor, apareça com o seu rosto mais robusto, mas se apresente fazendo a vontade de Deus, que Deus vai honrar você. Queira ficar de pé comigo em nome de Jesus. Eu vou orar por você nesta noite em nome do Senhor Jesus. Quantos creem que Deus é poderoso para nos abençoar aqui nesta noite, em nome de Jesus? Nós orarmos, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça ou elevasse as suas mãos para os céus. Oh, Pai eterno e soberano Deus, nesta noite, meu Deus, nós estamos orando, meu Deus, e pedindo ao Senhor, diante da Tua palavra, meu Pai, em meio, meu Deus, a este mundo a qual nós estamos vivendo, de relativização geral, relativização de valores morais. Meu Pai, diante do contexto, meu Pai, em que nós estamos vivendo, eu peço ao Senhor a ajuda do Teu Santo Espírito, que através da oração, meu Pai, a nossa busca por o Senhor seja diária, meu Pai. Não deixe, meu Deus, que nós possamos nos apostatar da fé, meu Pai. Pai, aqueles que estão agora nas redes sociais ouvindo esta mensagem, aqueles que vão ouvir, meu Pai, posteriormente, que o Senhor possa renová-los, meu Pai, avivá-los a Tua alma, meu Pai. Não deixe que os Teus servos desfaleçam, meu Pai, mas sim que eles possam, meu Pai, se animar, se fortalecer no Senhor a cada dia, meu Pai. Ó Deus, enquanto nós estamos no mundo, meu Pai, nós entendemos que o Senhor quer que nós nos comportemos, meu Pai, semelhante a Jesus, meu Pai. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, meu Pai, a nós termos uma face só, a nós termos uma veste só, a ter um caminhar só, um falar só, e isso tudo seja parecido com o Senhor, meu Pai. Assim, meu Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida dos internautas, meu Pai, pela vida daqueles que pediram oração, por aqueles que aqui estão presentes, meu Deus, pela vida de cada obreiro, cada cooperador, meu Pai. Que o Senhor possa avivar, meu Pai, esta igreja, despertar aqueles que ainda, meu Pai, estão em casa, que lá mesmo eles possam despertar, orar, jejuar, ler a Bíblia Sagrada, se alimentar, meu Pai, daquilo que o Senhor tem dado do céu para as nossas vidas, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor leve, meu Deus, cada um em paz aos seus afazeres. Que cada um possa sentir, meu Pai, alegria de servir ao Senhor, alegria de estar no culto de terça-feira e entender que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, mas está ouvindo o nosso clamor, meu Pai. Assim eu peço as bênçãos sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande, o eterno, o inabalável e o inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus e tenham uma ótima noite em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira nós estaremos aí novamente, amém? Às 14 horas no círculo de oração. E à noite num grande culto de quinta. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.